Shalom, 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 ô glória! Shalom, meus amados irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite, graça e paz, boa madrugada, boa hora para você que está vendo esse vídeo agora, nesse exato momento. Hoje nós vamos fazer uma abordagem um pouco mais complexa, vamos dizer assim. Eu estudei bastante sobre o caso e ontem, no devocional de ontem, foi a inspiração para que eu fizesse esse devocional de hoje. E eu já quero começar aqui dizendo para você, pai, mãe, autoridade sobre a vida de seus filhos, eu já quero dizer aqui para você nesse momento, o que você tem lançado na vida de seus filhos? O que você tem lançado na vida de sua filha, do seu filho, desse jovem, dessa criança que você tem autoridade? O que você tem lançado sobre a vida desse ser humano? Aleluia. E o Senhor me trouxe aqui uma palavra sobre esse assunto. E eu vou tentar me abster de ler os versículos, mas quando eu postar o vídeo, na descrição do vídeo vai estar os versículos que eu vou colocar em nome de Jesus, amém? Em primeiro lugar, eu quero dizer, pai, mãe, autoridade, você que é autoridade sobre a vida dessa criança, sobre a vida desse adolescente, desse pré-adolescente, desse jovem, você que tem autoridade sobre essa vida que o Senhor confiou a você para cuidar. Eu quero dizer para você que aquilo que você lança sobre a vida dessa pessoa, desse ser humano, é o que você vai colher mais tarde. Porque essa criança, esse jovem, esse pré-adolescente, esse adolescente, essa pessoa, esse ser humano que o Senhor te deu para você cuidar, criar, educar e lançá-lo à vida, essa pessoa, o futuro dela, é claro que nós, como cristãos, como servos de Deus, nós sabemos que depende de Deus. Nós sabemos que está nas mãos do Senhor, mas eu e você somos responsáveis por aquilo que nós lançamos na vida dos nossos filhos. Nós somos responsáveis. Você que já tem filho, filha hoje, que são casados, que já tem netos, talvez já tenha até bisnetos, tataranetos. O que você vê hoje na vida de seus filhos que já são casados, que já tem filhos e talvez já tenha até netos? O que você vê hoje na vida deles? Qual é a parte que você tem sobre isso? Sobre a educação que você deu? Sobre as melhores escolas, talvez? Sobre o ensinamento da palavra de Deus? Sobre o caminho que você o instruiu? Ou você olhando hoje, se você pudesse voltar atrás e fazer diferente, o que você faria diferente? Você que já tem filhos casados. E para você que também tem filhos que ainda não casou, mas já tem filhos casados. O que o seu filho casado hoje, se ele olhar para você hoje e ele falar para você, mãe, pai, tia, avó, não sei, você que é autoridade sobre a vida dele. Hoje minha vida não dá certo por causa das palavras que você lançou sobre a minha vida. Hoje eu não tenho um bom trabalho, eu não tenho sucesso em nada, os meus filhos não obedecem, a minha vida é uma porcaria, porque a senhora, o senhor, você lançou palavra de maldição na minha vida. Certamente você não daria para voltar atrás, mas daria para você pedir perdão, orar, chorar, pedir perdão para Deus, para seu filho, para seu neto, não sei. E se ainda tem filho solteiro, dá tempo de você fazer diferente. Você que já conhece o meu testemunho, sabe tudo que eu passei. E você sabe que eu tinha de tudo para não ser nada. Eu tinha de tudo para amaldiçoar os meus filhos com a vida amaldiçoada que eu tive. Eu não tive uma vida boa. Hoje eu tenho. Hoje eu tenho uma vida maravilhosa para a glória de Deus. Mas eu não tive uma vida boa. Então, com a dor daquilo que eu queria ser quando eu tinha os meus pais, e eu não pude ser, eu podia ter transferido isso para os meus filhos, mas eu escolhi fazer diferente. Eu abençoo os meus filhos todos os dias. Todos os dias eu abençoo os meus filhos.
Eles saem para trabalhar e saem para estudar e eu estou dormindo às vezes. E eles vão no meu quarto me acordar para tomar a bênção, para sair. E eu ponho a mão na cabeça deles, eu os abençoo. Vai, meu filho, vai, minha filha, vai com Deus. Que Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, te abençoe e te guarde. Em nome de Jesus, te dê livramento na escola, te dê livramento no trabalho, livramento de acidente no caminho. Em nome de Jesus, que o ambiente que você estiver, que ali estejam os anjos do Senhor guardando, abençoando, protegendo, livrando de todo mal. Os meus filhos nunca serão amaldiçoados por mim. Jamais. Eu jamais vou olhar na cara da minha filha e falar assim: você é uma bosta, você é uma porcaria, você não é uma mulher de verdade, você não presta, você não dá em nada. Jamais vou falar isso pra minha filha. Você não vai ter um casamento bom, você tem que virar uma mulher de verdade, você tem que ser um ser humano melhor. A gente sabe que temos que ser um ser humano melhor, sabemos disso. Mas eu jamais vou falar esse tipo de palavra de derrota sobre a vida dos meus filhos. Eu jamais vou falar pro meu filho: você não vai ter uma esposa boa, você não é um homem que não, você é um homem que não presta, você não vale nada, você é um vagabundo, você é um sem vergonha. Sabe? Eu jamais vou lançar essas palavras na vida dos meus filhos. Minha filha, as minhas filhas, porque eu tenho duas, uma que o Senhor gerou no meu coração e a outra que o Senhor gerou no meu ventre. Tenho duas. As minhas filhas são abençoadas. Os meus netos são abençoados. Sabe? Os meus filhos vão ter as melhores esposas em nome de Jesus. As minhas filhas vão ter os melhores esposos em nome de Jesus. Eu decreto, profetizo isso na vida deles, sabe? Eu amo os meus filhos e eu tinha de tudo para ser uma mãe horrível, uma mãe péssima. Eu tinha de tudo para ser, mas eu abraço meus filhos, eu digo palavra que eu nunca ouvi da minha mãe, eu digo para eles porque eu quero que meus filhos cresçam, que eles sejam prósperos. Às vezes hoje você vê a vida dos seus filhos, às vezes muitos têm filhos aí que não dão certo na vida. Sabe por quê? Sua responsabilidade. Você não abençoou, você amaldiçoou, aprendeu que tem que abençoar. Às vezes o orgulho não deixa pedir perdão, às vezes o orgulho não deixa você ir aos pés do Senhor, chorar aos pés do Senhor e pedir, clamar: Senhor, em nome de Jesus, muda a história do meu filho, muda a história da minha filha. Pai, em nome de Jesus, quebra esse cativeiro que os prende, quebra essa corrente, quebra esse grilhão. Em nome de Jesus, os meus filhos nasceram para dar certo, os meus filhos nasceram para ser bênçãos, os meus filhos nasceram para ser abençoados. Em nome de Jesus, os meus filhos nasceram para prosperar, os meus filhos nasceram para te servir, os meus filhos nasceram porque o Senhor sonhou com eles antes deles estarem em meu ventre. Os meus filhos nasceram para dar certo. Aleluia! Quem é você diante daquilo que o Senhor confiou a você, diante da responsabilidade que você tem como mãe, como pai, como autoridade na vida dos seus filhos? Às vezes você olha para a vida dos seus filhos e não vê nada daquilo que você queria ver, porque a responsabilidade é sua. Você é culpado, você é culpada. Sabe? Você é culpado, você é culpada. Porque você amaldiçoou seus filhos. Continua amaldiçoando. Repreenda isso em nome de Jesus. Eu não sei onde esse vídeo vai chegar, eu não sei aonde vai chegar esse vídeo, mas eu creio em nome de Jesus. Você que é criança, que é jovem, que é adolescente, se você estiver ouvindo esse vídeo, assistindo essa mensagem nessa hora, agora, nesse momento, em nome de Jesus, você que tem palavra de derrota daquela que é autoridade na sua vida, você que de alguma forma sofre porque tem palavra de derrota na sua vida, eu, como autoridade de Deus, como a mãe que eu sou dos meus filhos, como serva do Senhor, eu te liberto agora, em nome de Jesus, dessas palavras de derrota que foram lançadas na sua vida. Em nome de Jesus, o Senhor sonhou com você antes mesmo de você estar no ventre de sua mãe. Ele te chamou como filho, como filha, te chamou como servo, te chamou para as nações. Em nome de Jesus, você é herdeiro, é cordeiro em Cristo, com Cristo Jesus. Aleluia! Oh, glória! Louvado seja o nome do Senhor Jesus pela sua vida. Em nome de Jesus, não se sinta fracassado, fracassada. Você não é fracassado. Você não é um derrotado, uma derrotada não é. Porque você tem um pai que zela por você, um pai que te ama. Em nome de Jesus, olha para o alto, que é de onde que vem seu socorro. O seu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Aí você pode perguntar às vezes: missionária, mas você é perfeita? Não, eu sou ser humano, já errei muito, já pedi muito perdão para os meus filhos.
Em momento de ira, de fúria, às vezes a gente lança uma palavra que não quer lançar, mas saiu. Mas aí você vai lá e pensa e retrocede, volta atrás, pede perdão para Deus, vai aos pés da cruz, pede perdão para os seus filhos. Eu não fiz filho para ser derrota. Eu não fiz filho para ser derrotado, para ser nada, para ser Zé Ninguém. Não! Porque antes deles estarem no meu ventre, o Senhor sonhou com eles antes de mim. E o Senhor já tinha escolhido cada um deles e designado as nações. Aleluia! Eu profetizo que os meus filhos serão bênçãos. Os meus filhos serão servos e servas de Deus. Servirão ao Senhor, servirão à pátria deles. Em nome de Jesus. Os meus netos serão bênçãos. Os meus netos, o Senhor sonhou com eles. Os meus netos vieram para alegrar essa terra. Vieram para fazer a diferença. Eles vieram para ser bênção. Em nome de Jesus, aleluia. Pai e mãe, o que você tem lançado na vida de seus filhos? Aleluia. O que você tem lançado na vida de seus filhos? Às vezes, a repetição do ciclo está se repetindo. O que aconteceu com a sua mãe, com o seu pai, às vezes hoje acontece com você, que já é mãe, que já é pai. Aleluia! E agora você está vendo se repetir na vida de seus filhos e não faz nada. Meu Deus, se posiciona. Aleluia! Nós não estamos mais em tempo de ficar cocheando em dois pensamentos. A palavra do Senhor diz sim, sim, não, não, que passa de ser maligno. Meu Deus, o que você tem lançado na vida de seus filhos, o que você está colhendo hoje, o que você está vendo seus filhos vivenciando hoje, que foi palavra sua de maldição que você lançou, pensando que é o bonzão, a boa zona. Não é. Há tempo de se arrepender. Peça perdão para Deus, peça perdão para os seus filhos, pega na mão, abraça, põe a mão na cabeça, abençoa, declara por terra toda palavra de maldição, abençoa, se arrependa, porque às vezes nada dá certo na sua vida. Sabe por que não dá certo? Porque às vezes Satanás roubou a lembrança de você, tirou da sua memória aquilo de ruim que você fez e você não pede perdão, porque pecado tem nome. Seja homem suficiente, seja mulher suficiente, homem de verdade, mulher de verdade, servos de Deus de verdade, se dizem que são servos de verdade e abrem a boca para amaldiçoar os seus filhos, nunca foram servos, nunca foram, apenas cópia barata de Satanás. Misericórdia. Aleluia, eu estou declarando na sua vida que o Senhor vai trazer na sua memória todas as lembranças e todas as palavras de maldição que você lançou na vida daqueles que você tinha que abençoar. Aleluia, e você vai retroceder, pedir perdão para o Senhor, pedir perdão para o seu filho, porque ainda há tempo de mudar a história deles, há tempo de mudar a história dela. Os netos às vezes estão pagando por língua de avó. Misericórdia. Meu Deus. Aleluia. A palavra do Senhor vai dizer em Mateus, capítulo de número... Glória a Deus, aleluia. Capítulo de número 12. Aleluia. E o verso de número 36 e 37. Mas eu digo que no dia do juízo os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado, pois por suas palavras vocês serão absorvidos e por suas palavras serão condenados. Meu Deus, olha que forte. Por suas palavras, ou você vai ser absorvido, ou você vai ser condenado. Meu Deus! Quais são as palavras que você lançou de maldição na vida de seus filhos? Das suas filhas? De seus netos? Bisnetos, às vezes, tataranetos? Eu não sei, às vezes você não tá nem conseguindo mais. A idade já pesou para você muitas vezes. Mas o Senhor tá te dando uma oportunidade de retroceder. Retroceder nas palavras que você lançou sobre a vida daqueles que você tinha que proteger, que amar. Meu Deus,
Quem sou eu? Quem sou eu quando o homem não me vê? Quem sou eu dentro dos bastidores? Aleluia. Quem sou eu quando estou a sós com o Senhor? Quem sou eu? Quem sou eu quando ninguém mais pode me ver? Quem sou eu quando eu estou com a minha cabeça no travesseiro? Quem sou eu? Aleluia! Quem sou eu quando eu estou com a cabeça no travesseiro? Quem sou eu? Meu Deus! Aleluia! Quantos homens, quantas mulheres a gente encontra na rua, vai falar de Deus, vai falar do amor do Pai. A primeira palavra que sai é: minha mãe me amaldiçoou, meu pai me amaldiçoou, minha mãe não me apoia em nada, meu pai não me apoia em nada. É verdade que a Bíblia diz que os filhos têm que honrar os pais, está em Efésios. Os filhos têm que honrar os pais para que seus dias sejam prósperos, para que seus dias se prolonguem na terra. Às vezes, nós vamos achar que está falando de morte física. Não, está falando de morte espiritual. Muitos filhos, às vezes, não dá certo na vida porque não honram seus pais também. Filhos, aprendam a honrar seus pais. Aprenda a honrar. Nenhum bebê nasce sabendo coisa alguma. Nenhum. Os bebês, eles são ensinados. Eu ensinei os meus filhos. Os meus pais me ensinaram. Eu digo minha mãe, porque meu pai, eu não tive o pai presente. Me ensinou a andar. Me ensinou a falar. E a educação? E a educação? Eu eduquei os meus filhos. Eu eduquei. Verdade que às vezes tem coisas que saem do nosso controle. Nós não temos controle. Verdade é essa. Mas também é verdade que a maioria dos filhos, a grande maioria, são aquilo que nós ensinamos para eles. Muitos se desviam porque é desvio de caráter mesmo, caráter torto. Quando você acha mulher adulta, homem adulto, desviam seu caráter por livre e espontânea vontade, pelo livre-arbítrio que Deus deu. Mas muitos seguem à risca a educação, o peso da responsabilidade. Isso é uma bênção de Deus. Aí eu te pergunto, quem é você? Filho, filha, você tem honrado seus pais? Você tem honrado seus pais? Mãe, pai, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Se você lançou alguma maldição sobre a vida dos seus filhos, olhe nos olhos dos seus filhos, das suas filhas, vê o peso que eles carregam, da tristeza, da dor de não se sentir amado, não se sentir importante pela mãe, pelo pai. Porque muitas vezes a mãe quer ser uma autoridade, mas é o inverso. Em vez de ser uma autoridade de bênção na vida dos filhos, é uma autoridade de maldição. A verdade é essa. A verdade é essa. Tem muitos assuntos dentro da palavra do Senhor que tem que ser abordados, mas estão esquecidos. Sabe por que são esquecidos? Porque as pessoas hoje buscam o quê? Reconhecimento humano. Busca agradar o coração do homem. Verdade, em verdade vos digo, você que já recebeu seu galardão na terra, não tem mais nada para receber no céu. Meu Deus, meu Deus. Quem é você? Quem é você na vida de seus filhos? Na vida de seus netos, às vezes sobrinhos? Algum parente que você tem que cuidar? Que a autoridade está nas suas mãos sobre a vida desse jovem, desse ser humano, que você tem que designar ele. Assim como o Senhor já nos chamou, nos designou profeta às nações, nós como pai, como mãe, designamos nossos filhos para o mundo. Meu Deus. Aí filho casa,
não dá certo. Filha casa, não dá certo. Muitas vezes tem que se virar sozinho, mora sozinho, depende dos outros, precisa de ajuda das pessoas, não consegue ajuda de ninguém, ali já começa uma maldição atrás da outra, porque é abandonado. Muitas mulheres abandonam os homens, muitos homens abandonam as mulheres, filhos e filhas que voltam para casa dos pais, porque não deu certo com o marido. Por que não deu certo, será? O que você lançou na vida de sua filha? O que você lançou na vida do seu filho? O que você lançou na vida do seu neto? Porque tem muitos avós que criam os netos. O que você lançou na vida dos seus netos? Por que não dá dando certo para eles? Você já parou para pensar? Chega de ser robô. Chega de ser androide. Você é ser humano. Chega de se comportar como uma geladeira. Chega disso. Seja um ser humano como o Senhor te criou, te fez. Para de ser pedra de tropeço na vida de seus filhos, na vida de seus netos. Para. Em nome de Jesus. Provérbios capítulo de número 18, verso de número 21, vai dizer assim: a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de utilizá-la comerão do seu fruto. É sobre isso. A língua tem o poder sobre a vida e sobre a morte. O que mata não é o que entra, é o que sai. O que você tem lançado na vida dos seus? O que você tem lançado na vida dos seus? Sabe por que muitas vezes homens, mulheres querem estar no altar do Senhor dizendo uma coisa, pregando uma coisa, mas vivendo outra totalmente diferente? Totalmente diferente. Eu já vi inúmeros testemunhos de crianças falando que queria que o pai morasse dentro da igreja, porque dentro da igreja ele era um. Quando chegava em casa batia nos filhos, maltratava a esposa, batia na esposa. Que triste isso. Que triste. Crianças, relato de crianças dizendo que queria que o pai morasse dentro da igreja, porque dentro da igreja ele era um cordeiro, um cordeirinho manso. Sabe aqueles cordeirinhos com aquelas lãzinhas branquinhas? Então, ele era esse cordeirinho. E quando chegava em casa, era o pior dos lobos. O pior dos lobos. Lobo selvagem. Meu Deus! Que tipo de ser humano que você é? Que tipo de ser humano que você é? Misericórdia, aleluia! Oh, glória! Meu Deus! Meu Pai! Meu Senhor! Meu Senhor! E lá em Gênesis, nós vamos ver a história de Noé. Vai falar do filho caçula de Noé, que zombou do pai. Ele desrespeitou o pai dele. E no momento de fúria, no momento de ira, o pai dele amaldiçoou ele e toda a sua geração. Pois é, nós temos exemplos de dentro da palavra. Temos muitos exemplos de dentro da palavra. Aleluia. Meu Deus. Era para ser só apenas um devocional. Olha o que o Espírito Santo está fazendo. Meu Deus. Chega de expulsar os nossos filhos da casa do Senhor. Chega de matar as almas. Chega. 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 Meu Deus do céu, ensina seus filhos. A Bíblia diz: ensina o seu filho no caminho que devas andar, para que mais tarde ele não se perca. Aleluia. Ensina seu filho no caminho que deves andar. Meu Deus. Ensina o seu filho no caminho que deves andar. Aleluia. Para que mais tarde ele não se perca. Se porventura ele se perder sozinho, ele vai saber o caminho de volta. Meu Deus. Vamos ser pais e mães coerentes. Vamos educá-los dentro da palavra. Sejam pais verdadeiros. Sejam pais dentro e fora da igreja. Dentro e fora de templo. Porque se o Senhor confiou a você, o seu filho, sua filha, é porque você tem capacidade de cuidar. Em nome de Jesus, que essa palavra ela venha, de alguma forma, ela venha te trazer um esclarecimento daquilo que está acontecendo hoje na vida dos seus filhos.
na vida de seus netos, talvez seus bisnetos, talvez dos seus tataranetos. Dá tempo de pedir perdão. Dá tempo. Peça perdão, quebra essa maldição. Não deixe que isso se torne uma maldição hereditária. Quebre isso em nome de Jesus. Ore, jejue, em nome de Jesus. Que Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, te abençoe. Que Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Em nome de Jesus. Que essa palavra ela venha te fortalecer. Compartilhe. Às vezes você vai se lembrar de alguém. O Senhor vai trazer na sua memória alguém que você viu ou ouviu amaldiçoar os filhos, os netos, aqueles que eles deveriam cuidar, zelar e guardar. Compartilha, não fica só para você não. Vamos, em nome de Jesus, ser verdadeiros evangelizadores da palavra do Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, curte esse vídeo, compartilha. Compartilhe com o máximo de pessoas. Vamos, em nome de Jesus, abençoar a vida desses jovens. Chega de ver esses jovens tudo aí, ó, perdido nas drogas, perdido na prostituição, porque recebeu uma palavra de maldição. Recebeu o desamor daqueles que deveriam amar. Meu Deus, em nome de Jesus, que essa palavra ela venha te trazer um esclarecimento daquilo que às vezes está acontecendo na sua família e você não tem um entendimento. Não deixe o orgulho te paralisar. O Senhor odeia pessoas orgulhosas, mas quem tem coração quebrantado, Ele ama. Não deixe o orgulho te paralisar. Peça perdão para seu filho e para sua filha, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que essa palavra, em nome de Jesus, venha abençoar a sua vida, abençoar seus filhos, seus netos, abençoar a sua geração, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe grande e poderosamente em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus. Tchau.